quando a galera pode jogar bola? O tratamento ele tem a parte medicamentosa e não medicamentosa, né? Anti-inflamatório idoso não combina, tá certo? Então, ninguém tem que tirar a conclusão antes disso. O número não define ninguém. Cimento não é cimento da casa. Você vai trocar a perna inteira, né? Olha, que aqui eu tô pegando, viu? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Alice. Esse é o 7º episódio e contamos com a participação do Dr. Guilherme Losso. Ele é ortopedista, especialista em joelho pela FMUSP. E é um prazer tê-lo aqui hoje para conversar sobre os problemas de joelho, especialmente aqueles que acontecem na terceira idade. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Elisa. Fico muito feliz pelo convite e o papo vai ser muito bom hoje. Espero trazer informações aí relevantes que possam ajudar todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Perfeito. O Guilherme, gente, ele é ortopedista aqui da Clínica Alice. Então, se você tiver algum problema de joelho, é ele que vai resolver, tá certo? Vamos lá, então. Vou trazer aqui um caso. Então, é uma senhora, tá? Ela tem ali 75 anos. Ela sente dor no joelho há mais de 10 anos, tá certo? Então, tem muita dor. Ela sente que esse joelho crepita. Ela tem obesidade, tá um pouquinho ali acima do peso, sempre foi mais cheinha. E ela tem medo das possíveis intervenções, especialmente as cirúrgicas, que possam ser indicadas para esse joelho. Então, é uma paciente que tem uma hipertensão leve, tem um diabetes controlado, não tem mais outras grandes coisas, lúcida, orientada, robusta, mas ela está limitada pelo joelho. Como que você lidaria com essa paciente inicialmente? Você sendo o primeiro ortopedista que pegou esse caso. Bom, perfeito, Andresa. Primeiramente é importante a gente conversar um pouquinho, entender o histórico, né, sobre esse joelho, se essa paciente tem algum histórico de alguma lesão que ela teve no passado, né? Porque quando a gente pensa já numa paciente com uma idade um pouco mais avançada, 75 anos, com essas queixas assim de rigidez e dor assim há muito tempo, é óbvio que a gente vai pensar principalmente na artrose, né, que é uma doença articular extremamente comum assim na idade avançada, né, e que é uma das principais causas assim de disfunção mesmo de mobilidade, né, e deficiência articular que a gente vê no mundo, né, no Com idoso. qual idade você vê que os idosos brasileiros assim que te procuram, eles costumam ter? Com que idade eles começam a sofrer com essa artrose de joelho? Geralmente, a faixa etária mais comum é a partir dos seus 65 anos, né? Acomete tanto homens e mulheres, né? Mas a gente vê mais comumente nas mulheres, né? Então, é mais comum na mulher. Homem tem muito quadril, né? Tem bastante quadril, né? A artrose, ela pode pegar diversas articulações, né? E o joelho é a articulação que a gente vê com mais frequência, né? Mas pode pegar coluna, quadril, mão, ombro, né? Então, para uma pessoa idosa que está no início dessa artrose, quais seriam as recomendações para que ela possa melhorar, para que não possa progredir? Como que seria assim? Bom, o início do tratamento da artrose, ele é sempre conservador, ele não é cirúrgico, né? Então, a gente precisa entender como que é a dor dessa paciente, qual é o grau de limitação que essa dor traz, qual é o impacto que essa dor ela tem na qualidade de vida, né, dela. E aí a gente precisa entender também as características individuais dela, por exemplo, presença de comorbidades, de doenças, né, para ver o que a gente pode fazer de terapias, né, de uso de medicamentos ou não. E o que a gente pode fazer, doutor Guilherme? Bom, o que é mais comumente utilizado é o uso de medicações analgésicas simples, né, que é o mais seguro, né, para o idoso, né. Famoso de pirona, paracetamol. Não é anti-inflamatório. Gente, anti-inflamatório e idoso não combina, tá certo? A gente até pode usar anti-inflamatório no idoso, tá? Mas tem que ser um idoso que não tenha comorbidades, que não tenha outros problemas de saúde associados, principalmente
cardíacos, cardiovasculares ou renais, né? Por um período curto. Por um período curto e na menor dosagem possível. Isso. Então não é que é nunca, mas é muito individualizado, sob supervisão médica. Exatamente. Isso. A gente pode fazer uso de terapias locais, né? Que é o uso de compressas, de gelo ou eventualmente calor, né? A artrose é uma patologia que ela é inflamatória, né? Então o joelho ele pode ficar vermelho, quente, inchado, né? E o uso de compressa fria pode ajudar a aliviar esse inchaço e a dor, né? Em que caso a gente usaria compressa quente? Na verdade, não, isso daí não tem muito uma regra, né? A gente vê que a maior parte dos casos, os pacientes lidam melhor com o frio, né? Mas eu falo para os meus pacientes para eles testarem, ver o que eles lidam melhor, né? É que tanto a terapia de frio quanto a terapia de calor, elas podem ser analgésicas. Exatamente. Só que aí no contexto daquela articulação que está muito quente, a tolerância é muito melhor para o frio, com a vasoconstrição, e aí diminuição do edema e diminuição da dor também, não é isso? Exatamente. Certo. O que mais seria importante para pacientes assim? Eu sempre penso, né, que o fortalecimento muscular é uma das coisas iniciais, não no momento da agudização da dor, onde está tudo inflamado, né? Ali a gente vai controlar a inflamação, a gente vai fazer uma fisioterapia para reabilitação, mas depois que o paciente saiu da crise, ele precisa fortalecer. Se ele não fortalecer, é crise atrás de crise. E aí com limitação associada, não é? Bom, exatamente. Então, o tratamento da artrose, ele tem a parte que ela não é medicamentosa e a parte medicamentosa para auxiliar no controle da dor, né? É importante a gente tirar esse paciente da fase aguda da dor para a gente poder reabilitar ele, né? Então, a base do tratamento, ela tem dois pilares principais, né? Que é a prática de exercício físico, né? Principalmente exercícios para fortalecimento muscular, mas o exercício aeróbico de baixo impacto ali também tem a sua importância, né? Associado. Exercício aeróbico de baixo impacto seria caminhada. Eventualmente uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, né? A bicicleta ergométrica eu gosto. Exatamente, é bom que... e sempre no limiar ali, não pode gerar dor para o paciente, né? Pode gerar um leve desconforto, mas não uma dor intensa, seria isso? Porque às vezes tem pacientes idosos que nunca fizeram exercício ao longo da vida e aí faz o exercício no outro dia sem ter aquela dor que a gente sabe que é a dor do bem, aquela dor muscular esperada. A dor no músculo, eu falo para os meus pacientes que é a dor boa do exercício, é a dor esperada, né? Agora, aquela dor articular, assim, que a pessoa fica... bem limitada, assim, leva ao inchaço da articulação, essa é uma dor que a gente tem que evitar, né? Então, os dois pilares do tratamento são esses exercícios e o controle do peso, que é muito importante aí para diminuir a progressão da doença, né? Então, é o que a gente fala, né? A artrose, ela não tem cura, né? Infelizmente, o que há de dano, né, na cartilagem, nos tecidos do joelho, a gente não consegue recuperar, né? Então, a gente pode interferir na progressão dela, né? Então, a ideia é que você aumente a longevidade dessa articulação, atrasa esse processo, né? E o fortalecimento muscular, o exercício físico e o controle do peso, para quem está numa faixa de sobrepeso e obesidade, é extremamente importante. Eu confesso que eu acabo encaminhando para você aquelas artroses que são mais importantes, que são refratárias. Por quê? Porque eu pego ali o paciente que tem 65 anos e a gente faz intervenções para que ele perca peso. Então, ele vai tomar medicamento, ele vai se engajar no exercício físico e no fortalecimento, vai receber o analgésico simples, vai ter orientação de usar analgésico tópico, de usar compressa. E aí, se esse paciente a maioria, assim, já melhora muito, tá? Perdeu ali 10% do peso, nossa, a pessoa nem lembra que tinha dor. A gente começa a ter benefício a partir de 5% de peso do peso, 5% do peso, né, corporal, a gente já tem benefício. Eu tenho uma paciente de 80 anos, que ela perdeu aproximadamente 10% do peso. Ela começou a fazer físico, fortalecer, a dipirona de horário. E aí, eu fui recentemente na casa dela, ela fez, doutora, eu estou subindo e descendo as escadas, eu nem lembro que eu tenho dor. Então, olha que legal, exatamente, né? Só que, eventualmente, alguns pacientes
ou não vão conseguir essas metas, ou vai existir uma progressão de toda forma e a dor começa a ficar mais intensa. E aí, quando que você pensa em relação à infiltração articular, ou qual o momento ideal da artroplastia de joelho? Como que seria isso? Perfeitamente. Então, que nem eu comentei, o tratamento inicial, ele é conservador, ele não é cirúrgico, com todas essas modalidades que a gente citou, né? E, eventualmente, vai chegar um momento que o paciente, ele, apesar dessas intervenções, ele não vai ter uma resposta adequada. É, Às vezes ele vai começar a ter que abusar de alguns medicamentos, às vezes mais potentes, por exemplo, o uso de opioides, né, que são derivados aí da morfina, né? Então, Começa a ficar com o são intestino preso, começa a ter tontura, começa a exatamente ter mal-estar, esses começa a ter efeitos tolerância. colaterais, né? Então, aí a gente pensa, se o paciente ele não tem uma artrose muito avançada, né? A gente avalia isso radiograficamente, né? Então, a gente sabe que artroses mais leves e moderadas podem ter uma resposta boa aos procedimentos de infiltração articular. E a gente tem visto que tem benefícios para evitar esse uso abusivo, às vezes, de opioides, né? E às vezes retardar a necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? Então a gente tem as infiltrações que podem ser utilizadas com uso de corticoides e o famoso ácido hialurônico, né? Qual que seria melhor? O corticoide ou o ácido hialurônico? Existem boatos que o ácido hialurônico protege a articulação, a gente consegue, como se fosse retardar o processo da artrose. Explica melhor um pouco isso. Exatamente. São medicações totalmente diferentes, né? O corticoide, ele é uma substância que tem um alto poder anti-inflamatório, né? Então, ele tem uma resposta muito rápida, né? Então, ele tem a capacidade de reduzir aquela inflamação, aquele inchaço, aquela produção daquele líquido no joelho, né? A famosa água do joelho, né? Só que os estudos mostram que tem um efeito mais a curto prazo, né? Então, ele pode dar em torno de 1 mês a 3 meses aí de duração. Então você infiltrou você infiltrou o joelho com corticoide. Em quanto tempo o paciente sente alívio depois da infiltração? Poucos dias. Poucos dias ele já melhorou bastante. Bastante, menos de uma semana. Geralmente, se o paciente ele tá com o joelho muito inchado, com muito líquido, a gente até nem pode fazer a aplicação do ácido hialurônico, né? Porque senão ele pode consumir o produto, né? Então a gente idealmente esvazia esse joelho, né? Coloca um corticoide para diminuir essa inflamação. E aí, eventualmente, se for feita a infiltração com ácido, esse paciente volta aí depois de 10 dias, 2 semanas para fazer a aplicação. E aí, como que o ácido hialurônico ele vai agir na articulação do joelho? Perfeito. O ácido hialurônico, ele é uma substância que a gente já produz naturalmente, né, no líquido da nossa articulação, né? E é ele que dá as propriedades reológicas, né, a viscosidade desse líquido, que dá o poder de lubrificação e absorção de impacto, né, pela articulação. Então, quando a gente tem artrose, esse líquido, a gente perde um pouco a capacidade de produzir esse ácido hialurônico, ele tem uma qualidade pior, e a gente produz menos líquido, então fica um joelho mais seco e com um líquido mais ralinho, meio aguado, né? Então a gente perde um pouco esse efeito reológico desse líquido normal, então a gente perde essa absorção de impacto, essa lubrificação, esse efeito mecânico. Então a ideia da infiltração é de você repor essa viscosidade, até tem um nome que a gente usa, o termo médico para esse procedimento, que é viscossuplementação, né? Devolver essa viscosidade, devolvendo essas propriedades. E o ácido hialurônico ele também tem um efeito de modular essa inflamação também, né? Que a gente sabe que a artrose ela mexe em toda uma cascata de inflamação dentro do joelho que é deletéria e vai atacando e destruindo essa articulação. Não é né? só uma questão de um osso perto do outro, é uma questão de uma Isso. inflamação crônica de baixo grau que vai degradando toda a cartilagem até que as articulações se aproximam e o negócio assim só piora. Exatamente, aquele conceito antigo que a gente tinha que era só um processo mecânico, né, de sobrecarga, caiu por terra. A gente sabe que a artrose, até o nome que a gente usa mais correto seria a osteoartrite, né? É uma doença que ela é inflamatória também. É tudo a mesma coisa, tá? Então, artrose e osteoartrite são termos para a mesma doença. Mas acaba que esse it da inflamação, ele traz à tona esse conceito inflamatório, né? Exatamente. E aí,
Quando que você indicaria a artroplastia do joelho, que é a prótese do joelho? Quem é a pessoa que teria benefício? Será que tem um momento mágico para isso? Porque às vezes eu vejo que alguns idosos, eles vão retardando, até que chega um ponto que a pessoa não consegue andar. E assim, antigamente a pessoa morria com 65 anos. Sim. Então não dava tempo de você sofrer por falta de mobilidade. Mas Exatamente. hoje em dia o pessoal está vivendo 80, 90, mais que 90. Aí imagina você, muitas vezes lúcido, sem conseguir andar direito e fazer as suas coisas. Eu vejo isso no meu consultório o tempo inteiro. E sempre que possível, nessas mais graves, eu dou o maior apoio para que faça a artroplastia. Então, quem pensa que o geriatra ele é um médico que vai passar só vitaminas e que não vai ser nada invasivo, é que não conhece a geriatria de verdade. A geriatria, ela melhora o ser humano, especialmente a pessoa idosa, de uma forma para que ela tolere os procedimentos que vão melhorar a vida dela. E a artroplastia do joelho é isso, é um procedimento que traz a qualidade de vida Muda a para o vida, paciente, muda a vida. né? Conta um pouquinho, então. A artroplastia ela é fenomenal, né? Tanto de quadril quanto de joelho, né? A artroplastia de quadril foi eleita a cirurgia do século, né? Do século Gente, é o XX. máximo. Quando eu vejo um paciente Ela com muda a vida. medo, eu fico com pena. Eu vou tentando conversar, desmistificar, porque eu sei que aquilo vai mudar a vida da pessoa para melhor. E aí, então qual que seria o momento, né? Exato. A gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode perder muito timing, né? Que a gente fala, né? Para cirurgia. Então, a gente pensa em intervenções cirúrgicas, né? A partir da falha do tratamento clínico, né? Então, aquele paciente que respondia bem ao exercício, ao controle do peso, eventualmente ao uso de medicações, respondia à infiltração articular e agora o efeito está ficando, durando cada vez menos, né? E aí esse paciente ele começa a ter um impacto muito relevante na qualidade de vida. Então, na vida diária, movimento simples, assim, a pessoa já não consegue mais executar, ela evita sair de casa, para de viajar com a família, né, não consegue brincar com os netos, ou eventualmente até para sentar num vaso sanitário, já não consegue ter muita dificuldade, né, então o principal fator é essa perda de função e da qualidade de vida, né, com falha do tratamento clínico, e tem que ter a presença de uma artrose, né, relevante com ou sem uma deformidade, né? Tem casos que o joelho entorta bastante, nesses casos a gente já atende aí eventualmente com tratamento cirúrgico, e tem casos que não levam a uma deformidade importante, mas tem bastante limitação, aí a gente vai para a cirurgia de prótese, né? A gente tem que tomar cuidado, a idade ela já não é um fator tão relevante assim. Antigamente a gente pensava, pô, esse paciente, sei lá, tem mais de 70 anos, não, é perigoso, não vai operar e tal. Então a idade geralmente não pesa tanto assim, que a gente Hoje vê em que dia, né? hoje E em o que dia, isso tem nada a exatamente. ver, gente. O que depende, o número não define ninguém, a idade em si. O que vai definir são a quantidade de doenças que você tem, se a sua capacidade cognitiva é boa, se você tem reserva muscular, se você tem reserva cardíaca, renal, pulmonar. É isso daí que, lógico que a idade influencia, mas muito menos do que se achava antigamente. Ninguém tem que tirar a conclusão antes disso. Esse paciente vai passar por toda uma avaliação pré-operatória para avaliar a saúde, né, o status funcional dele, para ver se ele vai tolerar passar por um procedimento desse, né. Então, a gente tem muito paciente com medo, né, já chega com esse medo, esse empecilho, né, uma objeção e para convencer esse paciente a gente tem que conversar bastante para poder acalmar, né. Eu digo que o que não tem remédio, remediado está. A gente vai tentar suavizar coisas que não é possível corrigir. Mas tem algumas situações na medicina que já está estabelecido quão benéfico é. E aí acaba que a artroplastia é uma dessas e diminuindo bastante o isolamento social, depressão. Quem é que dorme bem, vive bem, é feliz sentindo dor o tempo inteiro? Sem conseguir subir uma escada, atravessar a rua, andando super devagar. Muitas vezes eu oriento usar ali o dispositivo de marcha, que é a bengala, porque a gente diminui a carga, o peso do joelho. Mas até isso existe todo um etarismo envolvido
que acaba prejudicando mais o paciente do que outra coisa, né? E qual é o tempo da cirurgia, em média? Olha, a cirurgia em si, o ato cirúrgico, se diz? Sim. O ato cirúrgico ele pode variar entre, em média, aí, de 1h30 a 2h30, né? É um pouquinho mais que quadril, né? Quadril é super O rápido. quadril é muito rápido. 30, 40 Exatamente. minutos já era. Então é em torno de 2 horas. Em torno de 2 horas em média. Certo. E aí, a prótese de joelho, ela, como que ela é encaixada, assim, sabe? Porque às vezes o pessoal fica, prótese, como assim, uma prótese no meu Parece que joelho? vai trocar Isso. a perna inteira, né? A perna Aham, biônica. aham. Mas não, a prótese, o que que ela é? Ela é um recapeamento, né? Que a gente fala, né? Então, imagina que a gente tem o osso da coxa, né? O da perna, né? O fêmur e a tíbia, e eles deslizam entre eles através da cartilagem, que a função é diminuir o atrito, né? Entre esses ossos. Então, basicamente, a gente serra, né? A gente corta como se fosse uma bolachinha de osso junto com essa cartilagem, né? Uma bolachinha estreita, que é do diâmetro mesmo do próprio implante metálico, né? Então, geralmente 9 milímetros, né? Então você tira o osso que tá ruim, O osso que tá ruim, a junto com a cartilagem que cartilagem tá dele. ruim. E aí você pode fazer cimentado ou não. O mais comum é a gente fazer cimentado, é um cimento próprio, ortopédico, né? Cimento não é cimento da casa. Não é cimento de casa, exatamente. Que vocês chamam de cimento só pelo fato de grudar Isso, uma coisa na outra, né? exatamente. E aí a patela, a rótula, ela pode ou não ser substituída. Então quer dizer que tem casos de artroplastia de joelho que você mantém a patela do próprio paciente. Sim, exatamente. Na verdade é meio controverso isso. Tem muito estudo que mostra que meio que vai de cirurgião para cirurgião, assim, os resultados clínicos são bem similares, né? São semelhantes, tá certo. Então, e aí essa prótese metálica, ela desliza, digamos que, sobre um plástico de alta resistência, que é o polietileno, né? Então, ele seria como se fosse o substituto dos meniscos, vai. Fica entre, para não ficar metal com metal, né? Então, ele Que aí daria ruim também. Exatamente. Então tem tipo essa borracha Isso. que permite o deslizamento. Então tira a bolachinha de um lado, bolachinha do outro, coloca a prótese metálica com esse material que adere e essa borracha que vai imitar Exatamente. o próprio menisco. A patela em si, quando ela é substituída, é colocado um material que é desse polietileno também. Tá certo. E aí, com quantos dias de pós-cirúrgico o paciente já tá ali em pé andando? Vamos surpreender a galera. O pessoal deve pensar que vai ficar acamado 10 dias. Dá para ser imediato. Então, no mesmo dia, se o hospital tiver estrutura, tiver um fisioterapeuta lá, dá para botar no mesmo dia da cirurgia esse paciente de pé. E, na verdade, é um dos fatores de bom prognóstico que diminui o risco de ele ter eventos de trombose, né? Eventos tromboembólicos. O geriatra, gente, não vê o paciente assim, operou e fica lá deitado para sempre. Isso daí é fator de mau prognóstico. É um paciente que faz mais trombose, que tem mais dor, perde massa muscular, faz a telectasia do pulmão, o pulmão se fecha porque ele não consegue expandir direito. Então, assim, o geriatra vai lá pegar, garantir que ele não sente dor. Fisioterapeuta vem aqui e vai colocar ele para andar. Tem que colocar. Esse tratamento já vem desde antes da cirurgia, né? Então, esse tratamento da dor, ele já começa desde antes, eventualmente com o uso de algumas medicações que vão preparando esse paciente para a dor pós-operatória, que é um procedimento grande, mas tem como a gente controlar e tornar essa experiência o menos desagradável, né, possível, né, da dor. Quando eu estou acompanhando o paciente, eu faço o pré-operatório, porque embora o cardiologista é um médico conhecido por fazer o pré-operatório do paciente, mas quando a gente fala de paciente idoso, o cardio ele entra nos casos de alto risco. Ou, eu quero muito, então tá bom, bota um cardio junto. Mas qual seria o benefício de ter o geriatra junto? É calcular os outros riscos do paciente. Então, qual a chance de fazer, de repente, um delírio, que é uma confusão mental aguda? A chance de você ter uma piora da função renal, a chance do embolismo, a chance da piora pulmonar. Então, a gente da geriatria, o risco nutricional.
Então, o geriatra, ele pega esse paciente, ele vai fazer o pré-operatório dele, vai calcular todos esses riscos e vai montar uma pré-reabilitação para o paciente. Então, a gente vai pegar ali, vai fazer suplementação, ajustar a alimentação, controlar fatores de risco, controlar a dor, chama o fisioterapeuta, começa a pré-reabilitação para que no momento cirúrgico ele se encontre no melhor estado possível para que a cirurgia seja um sucesso e o pós-operatório também. Perfeitamente. Tudo isso reduz o risco de complicações pós-operatórias, né? Então, essa visão global é extremamente importante aí para a gente evitar riscos de complicação com ferida, cicatrização, né? Então, Isso. o risco não é só cardiológico, né? Exato, exato. E aí, a gente falou sobre o tempo cirúrgico em si, mas o tempo de pós-operatório. Quando que, assim, quantas vezes o paciente tem que voltar com o ortopedista? Quais seriam os sinais de alarme? Com quanto tempo, vamos dizer assim, que ele está zerado? Bom, a reabilitação de uma cirurgia de prótese ela é um pouco longa, né? A gente tem que seguir por alguns meses esse paciente. Ele vai iniciar a fisioterapia já no âmbito hospitalar e vai continuar também. Inicialmente ele pode fazer mais em casa. E quando tiver apto de ir para uma clínica, algo mais distante, aí seguir com o tratamento fisioterapêutico, idealmente aí até seus 6 meses aí, né? Então a gente tem um acompanhamento bem próximo, né? Então esse paciente vai vir para checar curativo, retirar os pontos, acompanhar toda essa progressão. Então, inicialmente, o objetivo inicial da reabilitação é a gente deixar essa prótese funcional, então com boa mobilidade, desinchar, tratar essa dor, para depois iniciar uma fase mais tardia de fortalecimento aí mais robusto, né? O que ajuda com o inchaço ali no pós-operatório? Porque tem vários pacientes, né, que saem e aí fica com o joelho, até estende um pouco para a perna em si, fica aquele edema. E aí a pessoa, nossa, mas tá pior do que tava antes, como assim? Explica Fica aquele um pouco sobre hematoma, isso. né? Então, tem algumas coisas que são esperadas, né? Que são normais, né? No pós-operatório. Então, uma delas é hematoma. Então, o hematoma, ele pode se formar, né? E por conta da gravidade, esse hematoma, ele escorre, né? Então, ele pode escorrer em direção ao tornozelo ou até para a região posterior aí da coxa e do joelho, né? E o inchaço, ele é normal, acumula um pouco de sangue da cirurgia mesmo, e isso tudo vai sendo reabsorvido aos poucos, tá? O inchaço, ele demora um pouco a ceder mesmo, então ele pode passar aí de um mês e meio, mas é importante a gente notar essa diminuição progressiva, né? E garantir que não seja dado um estímulo maior que leve a esse inchaço recorrente e piora, né? Ao longo de todo o processo de reabilitação. Quando você diz estímulo maior, seria um exagero no exercício? Pode ser um exagero no exercício, na reabilitação mesmo em si, ou do próprio paciente. Às vezes ele fica animado, né? Opa, passou a dor, agora eu vou bater perna. Exatamente. Então, tem que respeitar o processo, tem toda uma parte de cicatrização, né? Então, isso E tem que ser drenagem respeitado. linfática ajuda? Então, toda a parte de drenagem ajuda. Fisioterapeuta, eles têm as terapias manuais deles. A parte de crioterapia, de gelo. A elevação do membro é importante. Então, deixar esse membro um pouco mais elevado. Isso tudo ajuda a diminuir esse inchaço. Vocês não têm noção do quanto muda a vida do paciente essa cirurgia. É assim, é aquele idoso que está ativo, limitado, faz isso e ganha mais ali muitos anos de vida sem dor. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Essa questão da dor, assim, ela é muito individual, né? Mas a gente fala, em geral, a gente orienta os pacientes que a dor da cirurgia, ela vai ficar um pouquinho maior até um mês de cirurgia. A partir daí, geralmente, o paciente já começa a sentir os benefícios de ter feito a operação, sabe? Então, depois de um mês que começa a perceber, né? Tem gente que percebe isso antes, né? Mas tem toda a questão de dobrar o joelho, conseguir ter a amplitude dobrando o joelho. Aí, às vezes, o paciente que não está com o controle da dor adequado, fica deixando só estendido. Não pode, gente, tem que dobrar, você tem que treinar a marcha. É como se fosse reaprender a andar. A gente fala que o uso dos dispositivos de marcha, um andador, em média, fica em torno de 3 semanas aí no pós-operatório. Uhum. Depois,
O objetivo é que não necessite mais de nenhum dispositivo desses, né? Uhum. Então, que ande normalmente. O que eu acho legal dessa conversa é a gente desmistificar, a gente explicar como funciona, porque se eu sei o que me espera, vai ser muito mais simples, vai ter menos medo, menos ansiedade envolvida e até menos dor envolvida também. Uma coisa que é muito comum de ouvir de alguns pacientes no consultório todo mundo tem aquele vizinho, amigo do vizinho que operou o joelho e falou que saiu pior e ficou sequelado, não sei o quê. Pessoa Então, tem ajuda em cada parte. Então, sempre chega o paciente, às vezes que já ouviu histórias, né? A gente não pode generalizar, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, e existem inúmeras variáveis para, eventualmente, um paciente desse chega a um desfecho ruim, né? Mas a prótese de joelho é uma cirurgia que a gente fala que tem um nível de satisfação aí superior a 85%, assim, dos casos. E os casos que, eventualmente, não teve aquele efeito desejado, às vezes foi mais um problema, às vezes, de indicação. Às vezes o paciente não era o momento, né, dele, às vezes... Não era o momento porque passou o momento ou porque foi antes? Às vezes é porque foi antes. Ah, é? Às vezes é porque foi antes. Às vezes o paciente dele não tinha tanta limitação e a prótese, por mais que ela tente mimetizar um joelho normal, ela não é um joelho original, né? Então você está substituindo. Então, se essa pessoa ela não tinha um grande impacto da qualidade de vida dela suficiente, ela vai ficar um pouco mais limitada e ela vai ficar insatisfeita com a cirurgia. Ou seja, gente, você tem que ir num cirurgião, num ortopedista de confiança. Porque às vezes os pacientes falam, meu médico ganha dinheiro com isso, então ele vai querer fazer. Não. O médico bom, ele quer a satisfação, a melhora, ver a alegria da gente ver que o paciente melhorou. Então, tudo tem o seu momento, né? E quando que seria a perda do timing da cirurgia? Assim, olha, meu senhor era para ter operado, mas agora não dá mais. Aí é mais quando o paciente já tem uma idade bem avançada, já tem comorbidades, doenças que limitem, né, a cirurgia, e aí que os riscos eles começam a superar os benefícios, né? Então, No caso daqueles pacientes que têm uma estenose aórtica importante, que de repente tem uma sarcopenia importante. Então a pessoa não é só uma questão do joelho, é uma questão do corpo inteiro que está frágil. Mais frágil, né? Então ele não tem como passar por um processo de reabilitação, ele não vai conseguir. Né? A gente só pode indicar para quem vai conseguir reabilitar. Exatamente. Inclusive o suporte social é importante para isso, porque se não tiver pessoas para ajudar no pós-operatório, você pode ter o maior dinheiro do mundo, você não vai, tá? Exato. Tem que ter gente. Eu nego a fazer cirurgia, paciente Eu também. que tá sozinho, não tem ninguém que dê o suporte, né? A gente vai ter que ter alguém bem próximo aí, pelo menos as primeiras 3 semanas aí, que são um período mais de ouro, né? E tem que estar junto mesmo, não tem jeito, não dá pra deixar essa pessoa sozinha, sabe? E quanto tempo que dura a prótese do joelho? A gente precisa trocar? Olha que aqui eu tô pegando, viu? Isso aí, tem que falar mesmo. Pois, essa questão é importante, tanto pensando do ponto de vista da idade que você vai fazer a cirurgia, né? Então, a duração de uma prótese, a gente fala aí em torno de 15 a 20 anos, né? Então, se esse paciente aí for fazer por volta dos seus 75 anos, 70 anos, talvez seja a prótese da vida, né? Então, e geralmente, o que acontece? A prótese, ela pode começar a soltar, né? Depois desse tempo, e aí você tem que depois de 20 reoperar. anos, Exatamente. não é depois de um ano. Não, depois de 15, 20 anos, né? E tem gente que fica mais tempo ainda, né? Por isso que, se o paciente às vezes é muito novo, a gente tem que explicar esse risco, né? Mas isso não limita a indicação, né? Então, às vezes, se o paciente tem 60 anos, ou até menos, né? Às vezes o paciente tem uma artrite reumatoide, esses pacientes têm uma destruição articular muito cedo, né? Então não dá pra você falar, vou te operar quando você tiver 65 anos e o paciente tem 50, ele vai ficar 15 anos sofrendo com muita dor, imagine o prejuízo que esse paciente vai ter, né? Então, Exato, até porque uma dor não tratada, ela cronifica. Exatamente. Passa a ser uma dor nociplástica, ela não é só a dor do local, é como se a sua estrutura nervosa tivesse sensibilizada para sentir dor o tempo inteiro.
E aí, Guilherme, em termos de limitação, a pessoa que colocou a prótese, ela tem limitação para alguma atividade ou é vida normal? Vida normal. É óbvio que quem vai botar uma prótese não vai, a gente não fala pra jogar futebol, né? Mas Eu aposto que tem gente que joga, viu? Os pacientes olha, remedinho. o pessoal que faz prótese de quadril às vezes se aventura bastante, viu? Mas prótese de joelho o, o que a demanda desse paciente que chega pra gente ele consegue fazer tudo o que ele deseja, né? Então, a gente eventualmente voltar a dançar, Bicicleta. fazer uma bicicleta, caminhar, fazer uma musculação, pilates, um yoga, né? Fazer essas atividades de menos impacto. A gente até orienta que não seja algo com muito impacto, pensando mesmo na duração desse implante, na duração da prótese. Mas se for uma pessoa que ama correr, você não vai pedir para ela parar de correr por causa disso. Ela só vai ter a ciência de que talvez... eu como médico, é meu papel orientar que idealmente não faça pensando nisso, né? Mas pensando na duração da prótese, não é isso? Não é que vai ter essa limitação. Se a pessoa tentar correr, ela vai conseguir correr. Porque, olha, na geriatria, uma coisa que a gente leva muito em consideração é o que o paciente ama fazer, o que é extremamente importante para ele. Então, se um paciente meu coloca e ele é, sei lá, maratonista e ele quer continuar correndo, eu vou dizer, olha, o senhor pode continuar correndo. Só talvez a gente precise trocar a sua prótese antes. É isso, então o paciente orientado com as possíveis consequências e ganhos daquilo ali. Orientando os riscos, né, e as possíveis consequências, é o paciente que toma essa decisão. Isso, também. a autonomia do paciente. E em termos de exercícios, Guilherme, que protegem o joelho ou que podem ferrar com o joelho? Exercícios e esportes, atividades, o que é que você tem para dizer sobre isso? Você diz a população geral? População geral. O que é que eu faço se eu quero ter meu joelhinho bem bom? O que é que eu faço que eu posso ferrar meu joelho? Bom, pensando no primeiro exercício físico, pessoa que nunca fez nada, eu sempre vou recomendar algum exercício de fortalecimento, porque as pessoas sempre pensam, vou caminhar, né? Tudo bem, a pessoa que não tem nenhum problema articular, ela vai caminhar tranquilamente. Agora, quem tem algum problema articular, se essa pessoa for caminhar, ela vai ter dor, né? Então, a gente tem que preparar essa articulação. Então, o que eu sempre vou recomendar, pensando na saúde das articulações, é o fortalecimento muscular. Ele previne que seria musculação, fisioterapia. Exercício resistido, né? O resistido é contra um peso, uma resistência, uma carga. Então, às vezes pode ser até o peso do corpo. Exatamente. Então, Elástico. Fisioterapia, faz exercício resistido com elástico, com pezinho, caneleira, né? Pilates, musculação, exercícios na água, né? A água é uma resistência, né? Então, natação, hidroginástica, né? Então, tem que ser algum exercício resistido, né? E é desejável o exercício aeróbico, né? Também, pensando na saúde como um todo, né? Então, não só do ponto de vista articular, mas pensando na parte cardíaca, né? Pulmonar, né? Então, o exercício aeróbico, que aí é bicicleta, corrida, né? O que, enfim, a pessoa E gostar, né? esportes? Até quando a galera pode jogar bola? Gente, olha, aqui foi polêmico. Não, meu marido, gente, que assim, já tem mais de 30 anos, já ferrou o joelho no esporte, no pádel. E aí, um dia desses, ele saiu com os amigos, bebeu um pouquinho e inventou de jogar bola. Assim, não façam isso, tá? Esse praticante aí de final de semana é o que tem maior risco de lesão, né? Então, aquele que tá habituado, né, e joga com mais frequência, tem menor risco, né? Olha, não tem um limite, né? Se é o que a pessoa gosta, né, e ama, né, continue, né? Obviamente, se essa pessoa tem alguma lesão já, a gente vai orientar os riscos, né, de eventualmente continuar com essa atividade que pode progredir eventualmente para uma artrose, né? Eu queria que ele falasse pra Emerson não jogar bola, mas é o que ele tá falando.
O ponto Mas depende do quanto a pessoa já faz aquilo ou não, né? Às Sim. vezes essa questão do esporte do fim de semana, pessoa que não faz nada e aí se aventura em esporte que tem contato, tem mudança. Exatamente. Como é a mudança do movimento, da direção. A nossa coordenação não. Não é aquele paciente que tem 40 anos e acha que tem 20, 25, né? Então a gente vai perdendo, você sabe muito bem, você é geriatra, né? A gente vai perdendo as fibras musculares que controlam mais essa contração rápida, a gente perde o controle muscular, né? Essa propriocepção, esse equilíbrio, né? Então é aí que ocorrem mais chances de ter lesão, né? Eu chamo dos exercícios protetores, que seriam os resistidos, e ali as atividades que têm um risco aumentado de causar lesão, né? Então, eu acho que é isso. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, essa nossa paciente de 75 anos com dor, que tem ali uma obesidade grau 1, ela poderia fazer a cirurgia do joelho, não é isso? Poderia. Mas tem que fazer a avaliação global, né? Chegando pela primeira vez esse paciente, a gente vai fazer essa avaliação clínica, a gente complementa sempre com uma avaliação radiológica, um raio-x, uma ressonância, né? E geralmente a gente institui inicialmente um tratamento conservador. Se ele não funcionar em um determinado prazo de tempo, aí eventualmente a gente vai para o tratamento cirúrgico. Perfeito. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutor Guilherme? Acho que eu gostaria de frisar mais sobre o impacto que essa cirurgia tem, né? Sobre a segurança, tá? Que é uma cirurgia muito segura. O índice de complicação, ele é baixo, tá? Vocês podem ter ouvido alguma história ruim, né? Sobre desfechos de pacientes que fizeram prótese de joelho, mas não generalizem. Vá a um ortopedista de confiança que esclareça todas as dúvidas, que te mostre todos os benefícios, porque é uma cirurgia que é uma das mais gratificantes, é uma das que eu mais gosto de fazer. Sinceramente, a prótese de joelho é uma das cirurgias mais de maior porte, mais trabalhosas do ponto de vista de acompanhamento do paciente em si, mas é mais gratificante porque você muda a vida do paciente, né? Você devolve a qualidade de vida. A qualidade de vida. É isso, gente. Eu adorei essa conversa. Gostaria de agradecer ao nosso ortopedista por participar deste episódio do canal do Pod Alice. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Se você gostou, envia para os amigos. Se você não gostou, envia para os inimigos. O importante é a gente disseminar a informação. É isso aí. Muito bom. Muito Muito obrigado pelo obrigada. convite.